Bem-vindos a mais um estudo de mercado. Meu nome é William Wellner, sou trader profissional, especialista em mercado de futuros. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos que nós postamos todos os dias sobre mercado financeiro. Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a sexta-feira do índice, né? Para se preparar para a segunda-feira. Mercado extremamente difícil. Já era de se esperar, era sexta-feira. Eu alertei que seria um dia bem complicado, principalmente em questões de decisão. Tá? Sexta-feira não é dia em que o mercado tende a se decidir, porém ninguém esperava que o índice tomasse uma tendência praticamente 100% lateral, né? O índice teve uma leve queda no início da manhã, depois deu uma lateralizada já no começo da tarde e voltou a subir um pouquinho, o que fez com que o movimento dele seja praticamente lateral, porque ele abriu e fechou praticamente na mesma região. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. A gente vai primeiro então analisar a abertura de mercado, depois os movimentos, os sinais possíveis de entrada, tá? Aonde a gente realizou de fato as entradas e depois a gente vai ver os pontos para segunda-feira. Então, o índice abriu já na zona de gap de alta, tá? Porém, tinha uma cabeça de canal aqui, né? Então, o topo de canal, o que é esse topo de canal? É exatamente esse canal aqui, ó. O índice está exatamente nesse sentido aqui, tá? Então, a gente está tendo um estreitamento de cunha, tá? Para quem gosta da figura, ou pode ser um triângulo, né? Se você fechar aqui, fica um triângulo. Então, o índice está exatamente aqui, ó. Ele abriu aqui, tá? Depois ele veio testar o fundo, que seria exatamente esta região, e novamente voltou para esse estreitamento, que é essa região aqui. Então vamos lá. O índice abrindo então em gap de alta, já fez o movimento de queda. Aqui é exatamente a zona azul BB, tá, pessoal? Então aqui era aquela zona onde eu não queria operar. Então o mercado tinha que sair dessa zona. Saindo dessa zona, o mercado deu o quê? Deixou um doji de topo, tá? Mas tinha uma região aqui, ó, extremamente complicada. O que é essa região aqui, ó? Região de suportes muito próximos, né? Esses suportes, quando está muito próximo, a gente tende a deixar de lado o trade. Então a gente tinha que abandonar essa região também. Bastava sair dessa, tinha que sair dessa, para daí a gente fazer o trade. E o trade aconteceu aonde? Quando ele fez este pullback aqui, ó. E aí, nesse pullback, a gente entrou neste candle, nesse belíssimo candle de força. Entrada aqui, stop na máxima, né? Então, entrada na mínima, stop na máxima e fomos com o trade até o suporte verde. Nesse suporte verde, agora a gente tinha o quê? O fundo da figura que eu mostrei para vocês, o fundo da cunha, então seria o fundo de um canalzinho, né? Veja que é exatamente isso que o índice está fazendo, tá bom, pessoal? Para depois ou ele romper para cima ou ele romper para baixo. Lembrando que nos rompimentos a gente sempre espera o pullback antes de simplesmente sair fazendo trade. Por quê? Rompimento falha, pessoal, então tem que prestar atenção. Agora com as médias para baixo, a gente tinha o quê? Um viés possível de baixa, mas o mercado estava extremamente estreito. Veja que o canalzinho de baixa aqui era muito pequeno. Então, quando o mercado rompe essa lateralização, que essa lateralização fechou como se fosse um retângulo, veja que ele fica tocando, 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 ele rompe, faz o pullback. Por que você não considerou esse pullback aqui, né? Visto que estava nessa região assim. Veja que ele entra, sai, entra, sai, entra, sai. Este poderia ser o sinal de entrada, mas eu preferi mais um pullback. Por quê? Porque testou demais aqui, poucos candles pequenos, muito estreitos. Aí nesse candle aqui, que fez o rompimento, a gente entrou novamente na compra. E aí o mercado desenrolou até esta resistência. No rompimento dessa resistência, largamos o mercado exatamente na resistência vermelha. Por que não largamos na roxa? Porque ele passou batido, né? Passou direto, já deixou na vermelha. Na vermelha ele deixou o quê? Um doji exatamente aonde? No topo, né? No topo do canal. Então, com esse canal aqui, a gente saiu
do trade e aí o dia já acabou. Você vê que teve pouquíssimas oportunidades, então foram 2 trades aí com segurança. O restante dos trades aí foram extremamente especulativos, não tinha como ter certeza absoluta do que estava fazendo, não tinha análise técnica, não tinha controle de gerenciamento de risco, não tinha stop técnico, os stops estavam muito grandes para você ter uma possibilidade, então o que invalida as operações. Note que agora as médias fizeram exatamente esse sentido, tá, pessoal? A média acabou de quebrar. Então, a tendência é que o mercado venha agora testar esse fundo mais uma vez, nessa região de suporte verde, para depois voltar a subir, encontro ao topo do canal. Pode acontecer dele romper aqui? Pode acontecer. Lembrando que tem que ter o pullback para depois a gente testar as regiões mais para baixo. Agora vamos analisar os pontinhos para amanhã e depois vamos falar de dólar. Os pontos então para amanhã são: se o índice romper para cima, que há uma possibilidade muito pequena, temos ponto em 123.200, 123.700. Atenção aqui, tá, pessoal? Aqui zona muito complicada, zona de briga. Depois temos pontos em 124 bola e no topo do segundo canal, que ele está dentro de um outro canal, tá? 124.300. Se ele vier para baixo, ele vai ter que romper esse suporte e rompendo esse suporte, a gente tem pontos aonde? 121.800, 121.400, depois 120.900. Lembrando que temos mais um fundo do canal, que é exatamente este topo e este fundo que o índice está dentro, tá, pessoal? Então, ele vai ter que rejeitar este canal também, para daí sim, de vez, perder a tendência, cair agora em tendência de baixa, ou se ele continuar a subir, tem que ganhar essa região para ter uma tendência de alta. Agora vamos falar sobre dólar. Então vamos lá, pessoal. O dólar já abriu na região de fechamento, tá? Fez um topo já direto. Neste topo, ele rejeitou, testando novamente o nosso suporte verde. Com este movimento, sabíamos que o quê? O dólar poderia fazer o pullback, né, desta queda toda para depois continuar a descer. Ele não fez, veja que ele fez exatamente um N aqui, né? Esse N a gente esperava então a tendência de baixa, mas o dólar lateralizou, rompeu a nossa resistência cinza. Com o rompimento da resistência cinza, tínhamos que esperar o quê? O pullback, pessoal, para depois entrar no trade. E a gente esperou o pullback, veio o pullback, fizemos a nossa entrada no rompimento deste candle aqui, ó. Porque o mercado veio, rompeu. Quando ele rompeu, a gente fez a entrada, o mercado ainda voltou um pouquinho, estava bem complicado, bem chatinho, e aí a gente largou o primeiro trade aonde? Na resistência rosa. Com a resistência rosa, ele rompeu de novo, fez o pullback, entramos mais uma vez agora já com risco, por quê? Porque o stop era pequenininho. Com o stop pequeno, trouxemos até a próxima resistência. Nessa resistência, teve um doji aqui, já fazendo confluência a este canal. E aí a gente traçou o canal e ficou tudo mais claro para nós. Neste canal fizemos a nossa entrada então vendido, e aí o mercado veio, não veio no nosso suporte e tirou a gente no 0 a 0. Beleza, legal, não tem problema, o mercado é assim mesmo. Depois rompeu mais uma vez, fez esse lindo martelinho, encostou na resistência, mas lateralizou e não tinha mais o que ser feito. No final, praticamente nos últimos movimentos do pregão, ele rompeu esta resistência em busca agora do topo do canal. Então o dólar está com um viés claro, né, pessoal, de alta, porém o dólar é traiçoeiro. Pessoal, não dá para confiar. Micro tendências que nem essa, uma tendência de um dia só, não definem o dia do dólar. Então a gente traçou pontinhos para cima e para baixo, porque o dólar pode vir testar esse fundo de canal e ele pode também testar o quê? 50% do movimento de alta é exatamente em 5,32. Nesta região, o dólar tem uma tendência do quê? Fazer o pullback para continuar subindo, pessoal. Então, temos pontos para baixo bem técnicos, validando então que o dólar pode vir só testar essa região para continuar subindo ou de vez perder o canal e aí voltar para a tendência de baixa. Vamos para os pontinhos de amanhã. Então, pensando em
dólar para cima, tá, pessoal? Viés de alta, temos pontos em 5,37, 5,39,5 e depois 5,40. Lembrando que, enquanto ele não perder os canais, temos uma tendência de alta clara, tá bom? Perdendo, então, o canal, temos pontos em 5,34,5, 5,33, 5,32, atenção aos 5,32. Se romper, fez o pullback, podemos ter, então, o início de uma tendência de baixa. 5,29 é o melhor suporte, depois 5,27, 5,26,5 e 5,25. Tá bom, pessoal? Esses são os pontinhos para o dólar. Boa semana para vocês e bons trades.